Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai falar sobre o capítulo 313 do mangá, agora em sua versão completa e oficial. Vamos ver em detalhes tudo o que aconteceu e também as revelações do passado do Capitão Yami. Não só isso, como veremos a aparente chegada do Rei dos Demônios. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Quais são as recordações de sua juventude que agora está relembrando o Capitão Yami? O capítulo se inicia em um local completamente destruído, com diversos escombros próximos ao mar. A gente sabe que o Capitão Yami, o capitão dos touros, após ter sido levado junto à sua embarcação pelo mar, chegou ao reino de Clover. Yami veio de um outro continente, e ali, naquele reino, onde conseguiu o seu grimório, ele pensava em seu poder mágico, ele pensava em sua magia. As pessoas do reino de Clover não olhavam bem para sua magia de escuridão. Eles diziam que era uma magia assustadora, macabra, era estranha. Algumas pessoas diziam que não esperavam um poder diferente vindo de um forasteiro. Diziam que o Yami era sinistro. Os magos pediam para que seus filhos não se aproximassem do jovem Capitão Yami. Também diziam que aquele garoto poderia trazer desgraça para o reino de Clover. E então Yami decidiu se isolar. Ali próximo ao mar ele vivia sozinho. Ele não queria se aproximar do reino, ele não queria se aproximar de ninguém. Porém, um mago um dia chegou até ele. Aquele homem era um capitão de esquadrão. Rapidamente ele se impressionou com a magia de escuridão do jovem Yami. Dizia que era um poder incrível e que era a primeira vez que ele estava presenciando aquela magia. Aquele mago era Julius Novachronos. E ele deixou o Yami extremamente impressionado. O jovem não esperava por tanta bondade. E ele nunca imaginou que um mago pudesse se interessar tanto pelo seu poder. Julius, mesmo que indiretamente, motivou o Yami, pedindo para que cada vez mais ele o mostrasse uma nova magia. Depois disso, ele também conheceu o jovem Knight, um garoto com a magia de sombra. Knight dizia que por mais que o Yami parecesse um encrenqueiro, quisesse parecer mal, ele não era capaz de o enganar e não dava medo nenhum. Pouco tempo depois de os conhecer, o Yami se tornou um cavaleiro mágico, obviamente no esquadrão de Julius. Ali ele conhecia o irmão de Knight, Morgan, que estava muito feliz que eles iriam trabalhar juntos. Ele dizia que agora se esforçariam juntos. Depois disso, Yami começou a conhecer outros magos talentosos que não se importavam com o seu poder mágico. Víamos Jack, por exemplo, que se impressionou com aquela magia e dizia que não importava o quão legal ela fosse, ele jamais iria perder. E na verdade ele queria era disputar com Yami, o enfrentar. Víamos também Geldry, que dizia que em sua opinião, não importava que poder mágico Yami tivesse, desde que ele pudesse usar a seu favor. Ali Yami também conhecia Nozel Silva, que dizia que ele não era nada mal para um forasteiro. Víamos também Fuegoleon Vermilion. Este, por sua vez, dizia que o Yami realmente não era uma pessoa qualquer. Também vemos o momento em que ele conheceu Mereoleona, que perguntava se podia dar um socão nele pra ver se ele aguentava. Também vimos o momento onde nascia sua amizade com o Dr. Owen. Ele dizia que o Capitão Yami ele tinha que ter algum limite, ele tava realmente exagerando muito. Já Charlotte Rosalie dizia que a forma de lutar do Yami era muito selvagem, enquanto William Vengeance dizia que por fim os dois se conheceram, os dois discípulos de Julius Novachronos, e então William dizia que eles deveriam seguir defendendo o reino juntos. Após um tempo, Yami, que havia se tornado muito próximo de Morgan, dizia que era motivador fazer parte da Ordem de Cavaleiros Mágicos. Ele poderia se relacionar com vários magos diferentes com poderes incríveis. Ele também dizia que na verdade perto daqueles magos, a sua magia sinistra parecia até mesmo inofensiva. Enquanto isso, Morgan dizia pra ele que na verdade a magia não importa, não existem magias sinistras, tudo dependeria apenas de quem estava usando seu poder. E então Morgan começava a dizer também que o Yami tinha um bom olhar para as pessoas, ele também tinha uma força única, a capacidade de as unir. Ele disse que o Yami, por mais que fosse um pouco brutal, seria um ótimo capitão de esquadrão. Porém Yami disse que não, na verdade não faria nenhum sentido ele ser capitão. Ele responde que são pessoas como Morgan que deveria liderar as outras pessoas, os outros magos. Porém, pouco tempo depois disso, Morgan perdeu a sua vida. E então, depois de bastante tempo, Yami se reencontrou com Knight, chorando após ter perdido seu irmão. Naquele momento, Yami nem mesmo sabe o que falar pra ele. Porém, ele se lembra de Morgan e a forma como ele dizia que odiava admitir, só que o Capitão Yami parecia que entendia muito melhor os sentimentos do seu irmão Knight do que ele mesmo. E agora, neste ponto, Yami começa a dizer que algum dia ele criaria sua própria ordem de cavaleiros mágicos, ele teria o seu esquadrão. Ele também dizia que já que os outros esquadrões, eles estavam sempre convidando magos poderosos, promissores, brilhantes, talentosos. Porém, desta mesma maneira, existem alguns magos que não têm
têm tanta sorte, aqueles que não são livres para fazerem o que quiser. Alguns magos se perderam e não sabem que caminho seguir, não sabem o que fazer. E então ele desejava criar um esquadrão para aqueles que carregam o peso de sua própria culpa, de seu próprio pecado, ou para aqueles que não sabem realmente tomar partido do seu próprio poder. Ele criaria uma ordem, um esquadrão de caos absoluto. E assim ele iria reunir magos que os outros acreditavam não ter futuro, magos que fazem absolutamente apenas o que eles querem, assim como Knight também e Yami. E então, para isso, ele ficaria cada vez mais forte, cada vez mais poderoso para ter esse mago ao seu lado. E Yami, a partir daí, ele conseguiu muito mais poder, enquanto também se movia para encontrar os magos que fariam parte do seu esquadrão. Ele buscou por todo mundo os locais onde o seu coração o guiava: Vanessa, Gordon, Gray, Henry, Finhal, Zora, Charme, Gauch, Luke, Magna, Noelle Silva, Asta e Sekiri, magos que os outros esquadrões poderiam nunca convidá-los. Ele iria desde sempre até o final unir todos eles, para que eles estivessem juntos, para que estivessem em um lugar para onde ir. E então ele realmente o fez até o seu último momento, até o momento em que foi derrotado, o momento onde ele foi levado por Zenon. Naquele dia ele enxergou o desespero no olhar dos membros do seu esquadrão. Todos eles queriam lutar pelo Capitão Yami, eles não aceitavam que ele estivesse partindo. Porém, mesmo naquele dia, ele apenas podia sorrir. Ele apenas queria que eles continuassem vivendo e continuassem se fortalecendo, que eles continuassem sendo um lar do outro. E no final, Yami dizia que talvez tivesse sido eles que deram realmente um lar onde ele pôde viver. Depois disso, ainda em um flashback, a gente viu o momento que Zenon levou o Capitão Yami diretamente ao reino de Spade. Ali, Morris dizia que a magia de escuridão era magnífica. Naquela magia residia o poder do submundo. E então, com este poder mágico, ele poderia conectar este mundo com o mundo dos demônios. A magia do Capitão Yami, a magia de escuridão, tomaria conta da magia de William Vengeance, a magia da árvore do mundo. E depois disso o portal seria aberto. Morris dizia que o Yami era o verdadeiro escolhido para trazer o fim de tudo, o desespero. Ele era aquele que tinha o poder para trazer o caos. Yami pensava em tudo isso, ele tinha essas recordações enquanto estava dentro do ritual do advento de Qliphort. Porém, com o passar do tempo, chegamos aos momentos atuais onde ele começa a abrir os seus olhos porque tinham muitas pessoas gritando, principalmente gritando o nome dele. Ao abrir os olhos, ele estava diante da base dos touros, transformado em um touro gigante, a magia de Henry. Não só isso, também como o mago que ele viu anteriormente, que o chamava de o escolhido para trazer o caos, estava inconsciente. Yami só conseguia rir, ele gargalhava, ele dizia que era realmente sério, que eles estavam até ali. Ele questionava se aqueles garotos gostavam tanto assim dele, a ponto de fazer tudo isso. E todos só conseguiam correr em sua direção, animados, dizendo que sim, eles o adoravam muito. Yami agora não podia fazer nada além de sorrir e dizer que ele também adora muito todos eles. Depois disso, vimos que o advento parecia realmente ter chegado ao fim. E então, a gente viu Knight dizendo que aquelas pessoas realmente não mudavam, e eles fizeram um ótimo trabalho. Porém, depois disso, um poder novo havia surgido. No local onde o Capitão Yami e o William Vengeance estavam presos, um círculo mágico surge. O tão esperado reencontro havia chegado, porém tivemos também mais uma chegada. E assim a gente termina o capítulo 313 do mangá de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!